Como vai você? Eu sou Israel Belo de Azevedo, um leitor apaixonado da Bíblia Sagrada. Eu tenho uma atitude perante a Bíblia Sagrada que não só me alimenta a minha fé, como fortalece a minha razão. Eu não vejo nada na Bíblia Sagrada que me obrigue a abrir mão dessa natureza racional que Deus pôs em mim e pôs em você. Na verdade, eu estou falando aqui sobre o problema da ciência e da fé. Há um conflito inexistente, mas que é existente e não é de agora. Durante milênios, se tinha uma convicção de que a Terra era o centro do universo e todos aqueles que lessem a Bíblia não podiam crer em outra coisa, porque a Bíblia afirma, aspas, que a Terra é o centro do universo, bem como afirma que a Terra é quadrada. Coloquei esses absurdos aqui, esses dois, ou plana a Terra, para mostrar como a leitura da Bíblia, livro magistral, às vezes pode ser utilizada para que ela venha dizer o que ela não disse. Primeiramente, então, eu quero afirmar o seguinte: a narrativa bíblica sobre a criação do universo, do cosmos, da Terra, dos animais, do ser humano, não é uma narrativa com um propósito científico. Por exemplo, a gente, na conversa um com o outro, fala assim: olha, o que você me disse calou profundamente no meu coração. Eu até posso mostrar aqui o meu coração. Mas a linguagem aqui não é a linguagem de um cardiologista, onde a gente vai e ele fala assim: olha, teu coração está com problema, você precisa fazer isso ou aquilo, ou vou ter que fazer isso ou aquilo do seu coração. É um outro coração. A linguagem do cardiologista é uma, mas quando eu me relaciono, muito bom estar com você, isso é uma alegria do meu coração, você que está comigo aqui agora, presencialmente ou num canal qualquer de transmissão, são linguagens diferentes, todo mundo sabe. O cardiologista fala coração e situação difícil. Ou eu digo, meu amor, eu te dou meu coração, é outra coisa. De igual modo, o relato da Bíblia não é um relato científico. E isso é muito, muito bom. Sabe por quê? As ciências, no plural seria muito melhor, as ciências se desenvolvem a cada dia. Isso quer dizer que vamos chamar de verdade, vamos esquecer esse aspecto mais filosófico, vamos dizer, uma forma de tratar uma enfermidade, por exemplo, no caso das ciências médicas, essa forma vai mudar. Eu fui operado de câncer na próstata. Uns 10 anos depois, estive de novo com um médico de Israel. Eu não opero mais como eu operei você. De lá para cá, a técnica já mudou várias vezes. Na verdade, eu nem opero mais. São meus assistentes que operam, eu só assisto e oriento. Porque esse negócio de dominar ali a tecnologia digital, eu preferi seguir por um outro caminho. Quando é uma tradicional, eu faço. Quando é essa mais um robô, prefiro que os meus assistentes façam, são mais hábeis, mais ágeis do que eu. Então, digamos, olha, não, vamos operar só como era há 20 anos. Não, eu quero
a última técnica, desde que realmente provado o último remédio, que vou tomar aquele remédio antigamente que fazia mal com os seus efeitos colaterais. Então a ciência, ou as ciências, mudam. Isso é maravilhoso. Entende? Então, se a Bíblia fosse um livro científico, não é? Estava superada totalmente. Então, não é o projeto da Bíblia descrever cientificamente a criação do cosmos, dos animais, do ser humano. Acho que isso é muito importante, porque nos coloca, logo então, um probleminha. Os 6 dias da criação. A Bíblia não está falando de 6 dias de 24 horas, que, de certo modo, em relação ao princípio das coisas, é uma invenção moderna, uma compreensão moderna, vamos chamar assim. Um ano de 365 dias, de 24 horas, de 60 minutos cada hora. Então, são criações, são modos de homem organizar. O calendário, como nós temos hoje, tem o quê? 1.600 anos. Até então não havia esse tipo de calendário. Imagine se a Bíblia fosse datada e dissesse, olha, no ano tal, relação aqui. Né? É como esse negócio de idade antiga, idade média, idade moderna. Ora, bola, isso é um absurdo, um negócio desse. Antigo em relação a quê? Média de quê? Entre o antigo e o moderno? E o moderno vai até quando? Aí depois inventaram o contemporâneo, agora que era uma pós-moderna. Desculpe, bobagens, mas nós fazemos isso. A Bíblia não comete esse tipo de bobagem. Então, ela não tem um propósito de narrar cientificamente, mas é uma narrativa de natureza teológica, ou se você quiser, poética, parabólica, com um propósito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o ser humano. Com um propósito. A terra era sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia lá no começo. É isso. Agora, quanto tempo isso durou? Como se deu essa criação? Que processos? Deixa eu dar mais uma explicaçãozinha. Quando a gente passa por uma cirurgia, seja ela qual for, às vezes o médico mostra, olha, seu corpo estava assim, eu arranquei isso, está assim. Há uma explicação, há um processo. Se porventura você foi curado sem nenhum uso de tecnologia, uma ação transformadora, radical, extraordinária de Deus, o médico vai dizer, rapaz, olha, tinha um tumor aqui, agora não tem mais. Certo? A ciência entra em ação e diz, olha, tinha um tumor e não tem mais. Se houve um processo cirúrgico, uma pinça, uma anestesia, ou algum outro tipo de tecnologia mais moderna, que doa menos, né? Vai ser narrado. E no milagre também. Veja o caso do Mar Vermelho. O que aconteceu ali? Aconteceu um milagre. Agora, esse milagre deixou marcas que os cientistas dizem, olha, aconteceu o seguinte, por exemplo, a força do vento fez com que a água recuasse e o povo passasse. Narrativa científica. Mas a narrativa teológica é a seguinte, Deus fez o povo passar. Como o povo passou? Se, digamos, tivessem testemunhas, e Moisés ser uma dessas testemunhas, aconteceu isso, do lado de cá, do lado de lá, milagre, mas são descrições humanas sobre um feito divino. Então, nós não temos necessidade, nós que cremos na palavra divina, a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, nós não temos necessidade de afirmar que aqueles 6 dias são 6 dias de 24 horas. E nós não temos necessidade de recusar a ideia de eras geológicas. Não temos necessidade, porque a Bíblia não tem esse propósito.
esse é um ponto importante. Ah, mas o ser humano foi criado como? Por um processo haja homem, houve homem? Ou foi um processo ao longo de uma história chamado processo da evolução? Nós não temos necessidade de ser criacionistas, por sermos cristãos. Nós não temos necessidade de sermos evolucionistas. A Bíblia não é nem uma coisa e nem outra, nem criacionista, nem evolucionista. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano, a imagem dele, semelhança dele. Essa é uma afirmativa de fé. Nisso devemos crer. Agora, crer que o processo foi esse ou o processo foi aquele. Aí, processo não tem a ver com fé. Processo é uma descrição humana, como numa cura. Qual foi o processo? Deus criou, mas qual foi o processo? Vamos descrever o processo. Deus criou o ser humano. Como ele criou? Vamos descrever o processo. Isso é a tarefa das ciências, que a cada dia trazem novas percepções, descobertas, luzes, direções. Então, esse negócio aí de anti-ciência não tem o menor cabimento. Nós, cristãos, somos a favor da ciência. A menos que não sejamos contra tomar remédio para dor de cabeça, sejamos contra cirurgias que salvam vidas, sejamos contra automóveis ou aviões que vieram da ciência, que nos levam rápido e seguramente aos lugares. Quem de nós é contra isso? Isso que estou dizendo. Porque se eu começo a afirmar que o processo da criação do mundo foi A ou B, eu digo que isso veio da Bíblia, eu vou dizer, a ciência está errada. Ah, mas está errada só nesse ponto, não está naquele. O processo científico do conhecimento, do teste, é o mesmo. Claro, não temos que aceitar cegamente as percepções científicas sobre a antiguidade, sobre o cosmos. Mas vamos ouvir, vamos conversar, porque não temos, eu estou insistindo nesse ponto, necessidade. Não, foram 6 dias e foi deste modo. De fato, Deus pegou um pouco de pó, fez uma forma e um boneco e soprou nele. A Bíblia não está descrevendo o processo da criação, está descrevendo que nós viemos do pó. E a partir do pó, Deus nos soprou o hálito da eternidade, incluída a capacidade de amar, de pensar e sonhar com a eternidade. Já há muitos conflitos. Para que vamos imaginar e inventar mais este? Infelizmente, ao longo da história, a gente tem tido debates a partir de pressupostos errados. Também o pessoal das ciências, alguns acusam, tem até ateus crentes, no sentido de que são tão ferrenhos em propor perspectivas que neguem o Deus criou, o Deus intervém, que ficam até burros. Como também fica burro aquele que nega, desculpe aqui a franqueza, a ciência. Infelizmente, nós estamos aí mergulhados nessa dificuldade, gente que nega o valor das vacinas, né? Vacina contra sarampo, vacina. Não, isso não vale nada, isso não tem base, isso é perigoso. Gente, nós não estamos ao lado do atraso. Nós somos leitores apaixonadas da Bíblia. Nós somos a favor do progresso
econômico, do progresso científico, do progresso social. É isso que nós queremos. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu a tarefa de cuidar da terra. Isso inclui economia, inclui ecologia, inclui a biologia, inclui todas as ciências voltadas para esse cuidado feito por nosso intermédio. Deus nos deu a terra para cuidar. Nós cuidamos com amor, com fé e consciência. Deus nos deu esse corpo aqui para cuidar, nós cuidamos com inteligência, com atitudes saudáveis, que a ciência nos ensina, e a cada dia nos ensinam novas, boas coisas para a gente fazer melhor. Chega de conflito. Como eu sempre digo, ciência e fé na Bíblia e fora dela são como dois trilhos de uma linha de trem. Não podem se encontrar, não podem se afastar, porque senão o trem descarrila. Então, vamos nos dar as mãos, porque nós podemos ser ao mesmo tempo homens de fé e homens de ciência. Deus nos fez com essa maravilhosa dupla competência. Vamos usá-la lendo cada vez mais apaixonadamente a Bíblia e cada vez mais aprendendo, estudando e, sobretudo, aplicando tanto o que aprendemos na Bíblia quanto nas ciências, nas filosofias, para tornarmos esse mundo melhor, a nossa própria vida também, nossos filhos e netos melhor. Espero nos encontrarmos outra vez aí com esclarecimento sobre a Bíblia Sagrada. Um prazer nesta palavra.